Salve! E aí galerinha, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente veio contar um pouquinho da história do professor René. Ele é mais conhecido como Azul, tá hoje entre um dos melhores árbitros aí dentro da Federação Paulista e da IBJJ, e ele veio contar um pouquinho da história dele, da correria dentro do jiu-jitsu. Então, se liguem no vídeo! E aí galera, tudo bem? Meu nome é René Frank, conhecido no jiu-jitsu por alguns como Azul. Eu tenho 39 anos, sou casado, tenho 3 filhos, a Lia, o Raí e o Ben. Sou de Guarulhos, faixa preta da equipe Colisão, 2º grau. Sou professor de jiu-jitsu desde 2007, 2008. Sou árbitro da arte suave oficialmente desde 2012, isso. E é um prazer estar aqui para poder contar um pouquinho da minha trajetória. E aí, professor René, tudo bom? Hoje a gente veio contar um pouquinho da sua história. Conta pra gente como você iniciou no jiu-jitsu e por que você resolveu praticar o esporte? Bem, eu desde pequeno fui me envolvendo com esporte, e assim, com uma proximidade muito grande com a arte marcial, né? Então, ainda muito pequeno, meus pais me colocaram no judô, acho que na época era escola, e depois que eu fui treinar em um clube, e aí eu segui uma boa parte aí da minha infância praticando judô, enfim, envolvido aí na arte marcial. E aí, claro que com a escola vieram outros esportes e tal, e eu gostei sempre muito de estar envolvido com esporte. Pratiquei também por um tempo karatê, cheguei a graduar até a faixa verde, e aí depois com outros compromissos acabei me afastando e treinando esporadicamente, né? E acho que o jiu-jitsu, como grande parte aí das pessoas que começaram na minha época, acho que foi em 98, mais ou menos, 99, eu assisti uma fita cassete de Vale Tudo, né? E aí tinha os Grace lá fazendo aquele espetáculo, né, da arte suave. E aí acabei me envolvendo, me encantei pelo esporte, né? E fui procurar para treinar. Naquela época, pô, era muito complicado você achar uma academia, não tinha essa facilidade hoje em dia, né? Ia achar uma academia, achar um graduado, achar uma faixa preta, então era bem complicado. E tinha outros compromissos também com trabalho, etc. E ficava bastante apertado. Então eu conseguia fazer alguns treinos, entender como que era o jiu-jitsu, mas eu não conseguia me dedicar, não conseguia praticar com frequência. E aí em 2001 que eu consegui realmente me firmar, conheci, me apresentaram numa equipe, né? A equipe Lotus, ali na região de Santana. E aí eu comecei a treinar na Zona Norte ali, na equipe Lotus, com o professor Joaquim. Ele era faixa roxa, aluno do professor Giba, né? E aí eu segui treinando com ele por um período, se não me engano, mais ou menos 1 ano. E um dia, voltando do meu trabalho, eu vi lá, até vi na história do Luiz Pereira, ele contando, eu vi lá uma faixa numa academia que estava escrito pratique jiu-jitsu e ganhe um kimono, faça a matrícula e ganhe um kimono, algo assim. Eu falei, pô, kimono super caro, tinha parcelado meu em 6 vezes lá, eu falei, kimono super caro, deixa eu entender. Tava com um amigo meu que queria praticar também, aí entramos nessa academia. E nessa academia eu conheci o professor Osmar. Ele tinha feito uma cirurgia no joelho, eu lembro muito bem da cena. Eu lá com meu amigo, esperando para começar a aula e tal, ele chegou com uma bengala, tinha feito uma cirurgia,
no joelho, bem debilitado, assim, com dificuldade para andar. E aí chegou lá para conduzir a aula. E o tatame lotado e tal, fiz a aula lá com ele e fui super bem recebido. Pô, a galera de lá tem um contato até hoje. E aí eu falei, pô, eu preciso, já estava tendo dificuldade de treinar lá na equipe anterior, na Lotus, por conta de horário, por conta de mobilidade. Aí eu falei, pô, eu vou me dedicar, me identifiquei e vou me dedicar aqui. Aí eu segui com o professor Osmar, firme. Aí fui graduado, faixa azul lá com ele, continuei treinando. Aí vieram as competições. Na época o professor Osmar era da equipe do Marcelo Galhardo, né, com a matriz lá em Pirituba, e onde a gente visitava sempre. E aí eu segui com ele nessas graduações, nas competições, nos treinamentos, tudo. Até que, num determinado momento, nos detalhes não recordo direito, o Osmar decidiu sair da equipe, né, do Marcelo Galhardo. E aí eu acompanhando ele, né, a gente ficou um tempo sem equipe, depois, se eu não me engano, a gente foi pro Barbosa, pro Eduardo Garrido, que era o Macaco, enfim, aí foi passando por algumas equipes e seguimos aí treinando. Para eu resumir um pouco a história, que é um pouco longa, né, eu estava morando lá na Zona Norte e estava treinando numa academia que não tinha jiu-jitsu a princípio, chamava Corpo e Mente. Existe ainda, né? Chama Corpo e Mente. Mas não existia jiu-jitsu. E aí num treino lá de musculação, os meninos lá, se não me engano foi o Caio, o Felipe, o Flávio e mais alguns que não quero ficar falando nome porque eu posso esquecer de algum e vai ficar chateado. Mas aí falaram que tinha tido um treino, acho que tinha tido uma aula, 2 aulas lá com o professor Luiz Pereira, né? E aí eu conversei com o Osmar, tudo, ele falou que o importante era eu continuar já mesmo perto de casa e não parar de treinar, né? E aí iniciei esse treino com o professor Luiz Pereira, né? Esses meninos aí que eu comentei, mais o professor Luiz Pereira. E aí subi lá para, acho que era a segunda aula dele, né? Terceira aula. E aí a gente também teve aquela ligação de imediato, né? E começamos a treinar. E eu sem perder o contato com o professor Osmar. Sempre que eu podia, eu ia lá até a freguesia do O lá, fazer um treino e tal. Tinha total contato, né? E seguimos. Nessa época, o professor Luiz Pereira era da equipe AUA, do mestre Otávio, né, com o professor Edil. E aí eu segui treinando com ele, até pela proximidade, pela logística. E foi quando eu graduei faixa roxa, né? Graduei faixa roxa e ainda sempre em contato, sempre treinando, fazendo esporadicamente um treino lá ou outro com o professor Osmar. E segui, né? Aí teve uma situação lá se eu não me engano, de viagem, enfim, o professor Edil ia embora do país e tal, e o professor Luiz ia ficar sem equipe. E essa relação que eu tinha com o Osmar sempre foi muito clara, né, com o Luiz, né? Não tinha nenhum problema. E aí eu conversei com o Luiz, falei, pô, vamos lá, tal. Ele já se conhecia, a gente tinha feito um treino juntos. Falei, vamos lá conversar com ele e tal. E aí a gente foi até o professor Osmar. Eu não recordo a equipe que era, até acho que assistindo a história do Luiz, ele estava na Barbosa, enfim. E aí a gente não estava preocupado com a equipe, a gente estava preocupado com as pessoas mesmo e seguir nosso desenvolvimento. Aí nessa época, mais ou menos tudo junto, o professor Osmar estava conversando com o professor Alê, né, para
com a formação da equipe Colisão, para a gente poder realmente fazer parte, até então, da equipe. Hoje, Família Colisão, né? E aí deu tudo certo, né? A gente acabou se unindo ao professor Osmar e chegamos praticamente juntos lá na equipe Colisão, né? Um projeto novo do professor Alê, né? Da professora Valéria também junto, e aí recordo do Wilson também, do Rovari, enfim. E aí a gente seguiu para esse projeto, né? E aí a gente foi caminhando, até que montamos aí para não ficar aqui estendendo muito, essa história aí deixa eu fazer as contas aqui, se bobear quase 14 anos, né? 13, 14 anos. E é isso. Professor, conta pra gente um pouquinho o que é para você ser um árbitro hoje e como você se sente sendo árbitro. Bem, para eu falar como que eu me sinto sendo um árbitro de jiu-jitsu hoje, eu preciso falar como que eu me tornei um árbitro, né? Eu na equipe Colisão, não recordo o ano mais ou menos, o professor Ale decidiu organizar um campeonato interno, mas com alguns convidados, tudo. E não foi um só não, teve alguns, né? Mas o que se tornou aí, o que foi marcante, foi um campeonato, se não me engano, no Lausanne, no ginásio do Lausanne Paulista. E aí tinha 3, 4 áreas, né? Ou 3 áreas pequenas e uma grande. Enfim. O professor Wilson estava organizando as chaves, né? Porque teve atleta inscrito na hora e tal. E aí ele perguntou, Azul, que área que você vai estar? E eu falei, acho que é a área 2. Mas, cara, eu não tenho muita experiência, não me manda luta muito dinâmica, não. Me manda umas lutas mais tranquilas e tal, pra eu não ter dificuldade. Ele, não, pode deixar, fica tranquilo. Depois ele me confessou que ele olhava para o atleta, qual é o seu nome, qual é o seu peso, qual que é a sua graduação. E quanto mais graduado e mais leve, aí que ele direcionava para aquela área. E aí aquele dia foi um dia bem intenso de competição. E cara, eu olhei aquilo e falei, pô, arbitrar, todo mundo em cima, uma tensão enorme e tal. Eu falei, não, isso aqui não tá certo não, é melhor competir. Seguir só competindo porque não dá não. Enfim, aí passou, eu faixa marrom, aí o professor Alê, com as reuniões de graduação, falou, pô, a nossa equipe, ela tem que seguir da forma mais correta possível. Então, a partir de agora, quem for ser graduado faixa preta, vai ter que ter o curso de arbitragem, vai ter que ter a nota mínima lá, vai ter que passar no curso para poder depois homologar a faixa, etc. E, enfim, eu falei, pô, ainda na época eu lembro que eu reclamei um pouco, porque eu falei, até agora não tinha essa regra, bem na minha vez. E acho que, se eu não me engano, no ano que eu peguei a faixa preta, acho que era só eu que estava graduando, faixa preta. E aí conversei com o Luiz Pereira, com o Osmar, falei, pô, bem na minha vez, criaram essa regra, mas assim, hoje eu entendo perfeitamente, né? E aí quando a gente vê aí a profundidade da raiz da equipe Colisão, a estrutura que ela tem, etc., é por realmente essas providências aí, essas medidas que se faz necessário, senão fica um negócio fica sem profundidade, né? E aí meio que contra a minha vontade eu fui fazer o curso de arbitragem, fiz o curso do Álvaro Mansur, né, que é da Confederação, fiz o curso da Federação Paulista também, de Jiu-Jitsu,
E eu lembro também que no curso da Federação Paulista tinha você preenchia lá do lado do seu nome se você tinha interesse em arbitrar, né? Se você tinha interesse em seguir. E aí eu peguei e preenchi que sim, que tinha interesse. Enfim, para resumir um pouco a história, eu peguei, fiz os cursos e tal, e num determinado dia, né, o diretor de arbitragem da Federação Paulista me chamou, me ligou para fazer um estágio no Campeonato Paulista. E isso foi em 2011, 2011 para 2012, foi isso mesmo. E aí ele me chamou para fazer esse estágio, eu fui, era bem diferente do que é hoje, né? O meio, a forma que os estagiários atuavam. E aí literalmente foi eu e mais 2, isso. Aí isso foi no sábado, no domingo só eu voltei. Teve o campeonato no sábado, aí no domingo a gente tinha que voltar para fazer o estágio, e aí no domingo só eu voltei, né? E aí acabou o campeonato, falei, pô, de fato é complicado, né? Ainda mais que ficava lá nas áreas e tal, e o árbitro dava um apoio ele dava um suporte, mas ele ficava do lado de fora, né? E aí a torcida, pô, percebe, sabe quem é árbitro antigo, quem é novo, né? E tem uma pressão um pouco maior. Mas aí, com apoio lá, pô, também fui super bem recebido na federação, os árbitros, não tenho nem palavras para descrever o quanto que eles, pô, apoiam e me ajudaram, né? E aí eu continuei. Depois teve um outro campeonato, eu fui também, estagiei, aí fui criando aí na verdade eu fui criando um vínculo muito forte com essa questão da arbitragem, né? E fui me identificando, me dedicando também. Aí quando eu virei árbitro oficial, e tudo aconteceu muito rápido, mas eu terminou um campeonato paulista, uma etapa, e aí no outro final de semana tinha um campeonato em Campinas. E aí o mestre Jeremias me chamou, né, para poder me convidar para participar desse evento. E aí eu já fui para lá como árbitro, né, fiz o evento de um dia, trabalhei lá com o pessoal. E aí no final do evento, né, na hora que a gente estava saindo do ginásio, todo mundo junto ali que trabalhou no evento, aí ele anunciou que a partir daquele momento eu já era árbitro oficial da FPJJ. Nessa ocasião, o mestre Ale já era árbitro também, né? O professor Ale já era árbitro, já atuava na Federação Paulista também. E aí a gente, né, seguiu aí nos campeonatos. E aí foi acontecendo um monte de coisa, né? Questão de outros campeonatos, com apoio lá da galera, que de novo, sensacional. Eu fui me envolvendo e aí teve uma etapa também que é importante salientar. Nos campeonatos que eram fora da federação, os árbitros, né, estavam atuando e tal, e aí eles também me convidaram para participar, né? Conversei com o professor Ale, ele falou, pô, é onde você vai ganhar experiência, porque na federação, depois que você vai arbitrar em outros campeonatos, você vê que lá, hoje é tudo muito organizado, mas, pô, você arbitrar uma luta, uma final, num ginásio aí, que você não conhece ninguém, e onde não tem nenhuma área de segurança, os atletas estão lutando e a torcida está batendo no tatame ali, né? Aí realmente a pressão aumenta muito, e aí você vê que se desenvolve, você vê que a sua evolução acontece mais fácil, né? Mais rápida. E foi assim que eu me tornei um árbitro, né? Pô, e quando eu comecei a me envolver com esses campeonatos, com os outros árbitros, aí eu fiquei mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando praticamente todo final de semana, né, em arbitragem. E, pô, formando amigos, né, formando
uma família também bem especial. Foi muito bacana, conhecendo muita gente e tal. Uma experiência fantástica, né? E aí veio meu segundo filho também, e acabei tendo que administrar um pouco mais meu tempo com a família, né? Enfim, mas eu me mantive aí na atividade, e aí veio o convite da confederação, né? O professor Jeremias me relacionou, eu tive a primeira atuação, aí depois eu trabalhei nos campeonatos brasileiros. Naquela época era só sábado e domingo, e aí depois aumentou para 3, 4 dias, e hoje o campeonato acho que tinha uma previsão aí de pelo menos 7, 8, 9 dias, né? Mas aumentou bastante. E foi assim que eu me firmei nessa profissão, que hoje eu considero uma profissão, né? E pô, eu sinto muito orgulho de fazer parte aí desse quadro, né? É muito gratificante para mim e realmente me mantém muito ligado com o esporte que, pô, eu vivo para ele, né? Não só praticando, mas também arbitrando, também tendo uma remuneração, enfim, usando também como uma atividade profissional, que é assim que eu considero. E é isso. Professor, e hoje? Hoje o senhor tem o jiu-jitsu mais como lazer ou de fato consegue viver dele? Bem, o jiu-jitsu para mim hoje é um estilo de vida, né? Ele não é só uma atividade física, enfim, ele é um estilo de vida e também uma profissão, né? Dedico boa parte aí, não tenho só essa atividade, né? Não vivo só do jiu-jitsu, gostaria, mas no momento não é possível. Mas considero sim e encaro com muito profissionalismo essa atividade que me gera remuneração também, não só como professor, mas também como árbitro, né, nos eventos que eu participo. Enfim, e para mim o principal é um estilo de vida, né, que eu levo em tudo que eu faço, que eu coloco em tudo que eu faço. Inclusive na escolha dos meus amigos, das pessoas que eu tenho mais proximidade, na educação dos meus filhos, né? Enfim, na minha vida pessoal por completo. São valores que esse esporte nos traz, que é um benefício absurdo, né? Extraordinário. Então eu considero como um estilo de vida. Assim como muitas pessoas, durante todo esse tempo, você tem várias histórias para poder contar. Tem alguma que de repente foi mais marcante para o senhor? Bem, falar de momentos marcantes aí, são vários, né? Assim, com relação à competição, o primeiro campeonato, não me esqueço. A conquista do Campeonato Paulista também na faixa roxa, eu persegui muito aquilo. Foi muito, muito, muito bacana, bem marcante. Também lutar o Pan-Americano fora, com a família, todo mundo, a família Colisão inteira lá apoiando, enfim, uma experiência também. Mas acho que marcante mesmo foi, de fato, a minha graduação, né? Como a minha graduação como faixa preta, que, foi muito, muito especial. E eu pude contar com a presença dos meus pais, né? Que não tinham ainda, apoiavam tudo, mas eles não iam ver uma competição, não iam ver uma graduação, enfim, não estavam, apoiavam, mas não estavam presentes, né? Nesses momentos aí. E na minha faixa preta eles foram lá e foi o momento lá de receber as palavras do professor Alê, do professor Luiz Pereira,
e do professor Osmar, e o ato lá, de os dois, cada um pegar numa ponta da faixa e fazer, e amarrar a faixa, né? Putz, isso aí foi bem marcante, bem especial mesmo. Acho que foi isso. Bem, eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder participar, de poder contar aí um pouquinho da minha trajetória, né, de lembrar aí de alguns episódios aí que marcaram minha vida, enfim. É um sentimento de gratidão muito grande que eu tenho por esse esporte, por essa família que envolve todo esse esporte, né, que é o jiu-jitsu. Enfim, só quero agradecer a equipe Colisão, meus professores, os professores no geral, todos os atletas, né? Agradecer aí minha família pelo apoio incondicional, agradecer meus alunos, enfim, eu só tenho a agradecer. É um sentimento de gratidão muito grande, né, que eu tenho para expressar nesse momento. E é isso. Mais uma vez, obrigado e espero aí que tenha contribuído um pouquinho com o canal. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.